Fala pessoal, Leandro Amaral por aqui do site masterização.com e hoje eu estou trazendo aqui um vídeo desse plugin da Acústica Audio, é o Sail. Ele está gratuito até o dia 14 agora de janeiro, então 14 agora de janeiro de 2019, então não perca tempo, faça o download, é gratuito, só entrar no link que eu vou deixar aí embaixo na descrição e você vai ter um plugin de altíssima qualidade e muito top. Ele não é voltado para masterização, né, que é o meu foco principal aqui. Então, observando aqui, você já percebe que ele é um channel strip, que nada mais é do que um plugin que agrega diversas funções dentro de um plugin só. Então aqui você tem compressor, tem equalizador, tem high pass, low pass, tem diversas opções aqui dentro de uma ferramenta só. Aqui nós temos a seção de compressão. Então tem o threshold, você tem aqui o ratio, tem o ataque, o tempo de ataque, o tempo de release. Você tem aqui um transiente, ele vai tentar resgatar aqui os transientes que foram perdidos no momento da compressão. E aqui você tem um filtro. Esse filtro nada mais é do que um filtro que vai dizer o que o threshold vai enxergar, o que vai acionar o seu compressor. Então, por exemplo, se você deixar aqui em 100, significa que os sons, né, a frequência que tiver abaixo de 100 Hz, não vai ser enxergada, né? Desculpa falar enxergada, mas eu sei lá. Não vai acionar o threshold, porque ele não vai enxergar nada que tiver abaixo dessa frequência, somente que tiver de 100 Hz para cima. Bom para aquelas faixas que tem um bumbo um pouco mais forte, então quando ele bate, ele dá aquela reduzida no áudio. Então se você não quiser que isso aconteça, você utiliza o filtro e ele não vai acionar o compressor. Aqui nós temos aqui a seção do Makeup Gain, para você dar aquele realce, você levantar o som que foi perdido aqui, foi comprimido aqui na seção de compressão. Aqui você tem uma mixagem entre o som original e o som comprimido, para você fazer a compressão paralela. Aqui você tem a mid-side, que é mais mid, que é mais side, e aqui o ajuste de panorama, não é utilizado na masterização, mas na mixagem é muito bem-vindo. Um detalhe importante aqui na questão do mid-side, não é um problema, mas é algo para você ter atenção. Aqui no mid-side, ele não trabalha de maneira padrão como os outros plugins. O que eu quero dizer com isso? Nos outros plugins, quando você gira para o lado do side, citando como exemplo, o que acontece? Ele não faz como os outros plugins, ele não aumenta o side, ele diminui o mid. Então você tem que tomar cuidado na hora que você estiver trabalhando com esse plugin, porque você dá a impressão, você tem a sensação, você tem a intenção de aumentar o side, mas na verdade você está tirando o mid. E o mesmo acontece quando você gira para o lado do mid. Você não está aumentando o mid, você está tirando o side. Então, como geralmente nós sempre damos um realce no side, se você não tomar cuidado, o que você vai estar fazendo? Você vai estar deixando o mid mais baixo e a sua música começa a perder corpo. Então você tem uma redução de volume só para deixar como ênfase o side. Então ele não está aumentando o side, ele está diminuindo o mid. Então é um detalhe. Não chega a ser um problema, mas é algo para você ter atenção, porque foge dos padrões aqui dos outros plugins. Tá ok? Aqui você tem uma seção de filtro. Essa seção é muito bacana na masterização, porque nós sempre filtramos aqui os extremos graves e os extremos agudos. Os extremos agudos é uma questão de gosto, né, da questão do cliente. Tem cliente que gosta daquela música bem brilhante, bastante agudo, então não é um padrão cortar. Aqui é uma questão de gosto e de objetivo, né, daquilo que o cliente pede. Aqui nós temos a seção de equalização. É uma equalização bem simples, né? Tem grave e agudo. Ele trabalha como se fosse aquele equalizador simples, grave e agudo, back sandal, que inclusive foi muito utilizado em masterização, porque ele tem um ganho constante, não só nos agudos, como também nos graves. Que, para quem fez o curso Pro Mastering, sabe que a maneira correta de se dar agudo é você fazendo um ganho constante, quase que uma linha reta, digamos assim. O mesmo vale para os graves. Então aqui em cima você tem o grau de quanto dB você vai dar no grave, quanto dB você vai estar no agudo, e aqui é a frequência, a partir de qual frequência que esse equalizador vai ser ativo, né? Por exemplo, se você deixar aqui em 160, significa que aqui nos graves, quando você der uma ênfase nos graves, ele vai dar um ganho de 160
para baixo. Então ele vai fazer uma linha reta a partir dessa frequência. Aqui nos agudos, a mesma coisa. Então, por exemplo, se você colocar aqui em 10K, ele vai fazer um ganho ou uma redução a partir de 10K. Então, se for ganho, vai subir a partir de 10K. Se for uma redução, né, um corte, a partir de 10K ele vai começar a reduzir. E aqui você tem o trim, que é o ajuste de entrada. Aqui você tem o ajuste de saída, que é independente do make-up gain. Então é como se você tivesse dois ganhos de volume. E aqui embaixo você tem uns botões que ativam as funções que estão acima delas. No caso aqui, comp, para você ligar. Então você liga, habilita a seção de compressão. Aqui você tem um botão que faz com que o threshold não seja acionado pelo sinal que está entrando nele. Então você pode usar uma compressão, trabalhar com uma compressão de um áudio que vem de um outro canal, por exemplo. Não é o que nós vamos fazer aqui, não é útil na masterização. Ao menos na masterização clássica, né? Então eu vou deixar desligado. Pré, então ele vai simular um pré de uma mesa. Isso aqui é muito bacana para qualquer plugin. Isso pode fazer a diferença, inclusive, da sua compra ou não de um plugin. Porque ele não vai fazer o que todos fazem. Porque compressor, todos têm compressor. Você pode ter um plugin aqui que trabalha o mid-side, você pode trabalhar os cortes de grave e agudo num equalizador. Equalizador você tem no equalizador e tudo mais. Agora, pré, nem todo plugin tem. Então, esse já é um bom motivo para você baixar esse plugin. Para quem trabalha com masterização, que a gente sempre procura dar aquela coloração, dar aquele som aquecido no som, deixar ele mais analógico, sem querer entrar em discussão de analógico e digital. Então, isso aqui já poderia fazer diferença no seu trabalho. Aqui é o filtro, você vai ativar ou não o filtro. E aqui o equalizador, você vai deixar ativado ou não. Então, bora lá, vou deixar aqui tudo nos padrões. E agora vamos para a parte prática. Então aqui, a minha intenção aqui vai ser simplesmente trabalhar por grupos. Então aqui vamos testar o compressor na faixa, depois a gente vai testar aqui o mid-side, depois a gente vai testar o corte e os equalizadores, tá bom? Então vamos lá, vamos ver a faixa e vamos começar já a trabalhar. Ah, um detalhe, essa faixa aqui, ela é do curso de masterização, do Pro Mastering. Então os alunos já têm acesso a ela por padrão. Então se você já é assinante aí do Pro Mastering, na seção de música para masterização, você já tem acesso a ela aqui, tudo bem? Ó, repare que nesse transiente aqui, o ganho é bem sutil, mas ele pode sim resgatar uma compressão mais forte. Quando você perde aquele bumbo, aquela caixa batendo, então ele consegue trazer um pouquinho. Não só bumbo e caixa, mas é o que mais gera transiente numa bateria, por exemplo, ou qualquer faixa. Mas às vezes você tem um chimbal assim, tem aquele ataque um pouquinho mais forte, ele consegue trazer isso também. Aqui na questão do filtro, lembra do que eu falei da questão do corte? Então vamos fazer isso agora. Então vê que a gente tem bumbo aqui, tem um bumbo bem aparente, a gente vai conseguir tirar o bumbo do threshold, para fazer com que o compressor não seja acionado pelas baixas frequências. E quando eu trazer aqui de volta, você vai ver que o som vai dar aquela abaixada, porque o compressor vai ser acionado pelo bumbo. Então vamos deixar aqui em 100. E eu vou trazer para o 0. Ele vai desligar praticamente o filtro. Então você vai perceber que ele vai começar a comprimir um pouquinho mais por conta do bumbo. Então se eu não quiser que o bumbo acione o compressor, é só eu tirar aqui da frequência do bumbo e continuar comprimindo normalmente, tá ok? Então o compressor não tem muito segredo. A
questão do compressor, mas ele tem uma ferramenta bacana de transiente para você resgatar aquela compressão muito dura, que foi muito forte. Então você consegue trazer bumbo e caixa novamente, mantendo a compressão que você deixou. Isso é show de bola. E aqui um filtro que vai trabalhar no seu compressor. Então você vai dizer o que não vai acionar, o que vai acionar o compressor e o que não vai. Muito bacana. Bom, aqui na questão do pré, não tem como demonstrar. É muito difícil você perceber essa nuance. É muito sutil. Então o THD, a distorção aqui do pré, vai ser muito sutil e não vai dar para perceber aqui na questão da faixa. Mas deixando ativado, o que esse pré puder fazer pela sua faixa vai ser feito com louvor. Para quem trabalha com master, show de bola. Então, por padrão, você já deveria deixar ligado aqui, você não sairia perdendo por conta disso. E aqui você tem o Make Up Gain, que trabalha em conjunto aqui com o compressor. Então, depois que você perdeu um pouco de volume, porque você comprimiu bastante, você pode dar aquele realce na sua master através do Make Up Gain. Agora vamos aqui para o mid-side, vamos na parte prática dessa questão do mid-side que eu citei no início do vídeo. Vamos aqui ouvir e eu já vou colocar na prática. É exatamente o que eu citei. Ele não dá ganho no mid, ele tira o side. Então você vê que a faixa perdeu o corpo. Ele deixou o side completamente ali, mas tirou o mid. Então não é exatamente o que a gente procura. Então como que você faz para contornar isso? Você vai dar um ganho aqui no side, você vai perder volume, corpo, e você pode trazer o que você perdeu, tanto aqui no equalizador, dependendo do grau que você levou, ou aqui no volume final, que é o mais indicado. Porque você vai perder volume, você dando ganho, é como se você baixasse o mid e permanecesse o side. Então você sobe os dois. Então o mid chega onde ele estava e o side vai ser elevado. Então você consegue fazer esse equilíbrio do side com o ganho aqui final. E já passando aqui para o filtro, aliás, comentando aqui a questão, você viu que a gente conseguiu dar um equilíbrio e ele traz um side bem bacana aqui nesses ajustes, desde que você faça da maneira correta. Então você vai deixar aqui para o side e vai compensar aqui no ganho de saída, porque você realmente perde muito do mid para poder chegar no nível do side que você procura. Então já vamos aqui pro filtro. Isso aqui é bom para master, como eu citei no início do vídeo. Então vamos lá. Isso aqui é ótimo para você cortar os graves. Os graves nós sempre cortamos, né? Para quem é aluno Pro Master já sabe que a gente sempre tem que cortar os extremos graves, porque os extremos graves ele não é audível. Então acaba sendo uma região não musical. Temos um vídeo aqui que fala sobre isso aqui no canal, que fala sobre os graves, fala sobre teste da sua monitoração. Então é bacana você assistir também, para você entender mais do que eu estou falando aqui. Então nós sempre cortamos o padrão os extremos graves. Algo de 30 Hz para baixo, 35 até 40 Hz, dependendo do estilo musical, desde que o estilo musical não saia perdendo com isso. O agudo serve para você dar aquela pequena controlada no resultado final. Como eu disse também no início do vídeo, isso vai depender muito do seu objetivo. Tem cliente que gosta muito desses agudos, desses extremos agudos, então você acaba nem cortando. Então, dependendo da situação, você pode utilizar essa ferramenta só para dar aquele controle final nos agudos depois de toda a cadeia de áudio, logicamente antes do limiter. E aqui nós temos o equalizador. Já vamos equalizar aqui, vamos chegar numa parte mais forte da música.
Então o bacana é que ele consegue trabalhar bastante os graves. Eu deixei aqui em 56, vou deixar um pouquinho mais. A gente sabe que o bumbo fica ali... Opa, peraí, tá difícil aqui. Não são tão precisos aqui os knobs. O botão aqui do knob ele é um pouquinho desobediente na questão do mouse, mas tá bacana. Vamos lá. Ele meio que tem uns steps. Então você pode deixar numa frequência, ele vai para a próxima. É um pouquinho ruim isso, do meu ponto de vista, né? Mas infelizmente é a maneira que o plugin trabalha. Então, 95 Hz, você vai lá e dá ganho nos graves, no shelve, a partir dessa frequência. A partir não, abaixo dessa frequência. Então no caso aqui de 95 Hz, então a partir de 95 Hz ele vai dar um ganho constante nos graves. É a maneira correta de você trabalhar como você está trabalhando com masterização. E a mesma coisa aqui nos agudos. Eu achei que ele traz, acho que a curva não é tão constante, não é tão linear. Ele acaba tendo uma subida e depois mantém, porque você percebe que ele traz um pouquinho dos médio agudos também, deixa um pouquinho sujo na questão dos agudos. Então mesmo deixando aqui nos extremos, ainda assim ele traz um pouquinho de médio. E eu não curto muito isso. Então vamos lá, pra você perceber do que eu tô falando. Ó. Então assim, nos agudos ele fica devendo um pouquinho, no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista que trabalho com master, então os agudos ele não se saiu tão bem, porque ele traz, mesmo que você deixe no extremo, aqui a gente está a 18K, então não era para vir médio aqui. Então eu acho que a curva ela não é tão linear, não é tão constante, ela deve ter uma subida que deve pegar um pouquinho antes da frequência que a gente determina ali, para depois subir, creio eu. Nos graves eu acho que ele se saiu bem, apesar de eu estar trabalhando com fone de ouvido, acho que nos graves o plugin mandou muito bem. Mas no agudo, eu acho que de um modo geral aqui, só a questão dos agudos que deixa a desejar. Mas lógico que é uma questão de gosto e de objetivo, como eu sempre digo. Então não tem como você julgar algo se é bom ou ruim, tendo em consideração um objetivo. Pode ser que para aquele objetivo ele não seja bacana. Mas aqui para master eu gostei do compressor que resgata a questão dos transientes, isso é ótimo para master. Gostei do mid-side, apesar daquele detalhe. E a questão aqui do mid-side, quando você joga para o side, ele não está aumentando o side, está diminuindo o mid, então isso é uma questão para ter atenção, mas mesmo assim eu achei que esse saiu muito bem. O filtro, muito bom para master, e só aqui na questão do equalizador nos agudos que foi daquele jeitinho assim, chega, mas não com aquela clareza dos extremos agudos que eu estou acostumado a ouvir nos outros plugins. Então é isso aí, galera. Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, tá bom? Pra que você não perca nenhum vídeo, eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo aí por semana, nesse ano de 2019. Sei que é difícil porque eu não trabalho só aqui com a internet, só com o canal. Então eu trabalho com master, tenho outros projetos que muita gente não sabe, mas também tem a questão do curso de masterização, então tudo isso toma muito tempo. Então vou tentar pelo menos fazer um vídeo para postar aqui no YouTube para vocês, tá bom? Então é isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo. E até a próxima. Valeu!